Quando houve a divisão das Coreias, a Coreia do Norte ficou com praticamente todos os recursos naturais do país e tinha aliados próximos. Já a Coreia do Sul tinha apenas o Japão, que acabou invadindo a Coreia e impondo um regime de terror na Península Coreana. Nesse início, 70% das suas terras não eram cultiváveis, e dessa forma, o governo sul-coreano praticou uma série de medidas para incentivar o crescimento da economia, através da isenção de impostos, mas acabou pagando o preço nas guerras subsequentes, como a guerra entre o Japão e a Rússia, a Segunda Guerra Mundial e a guerra contra a Coreia do Norte, que na teoria dura até hoje. Atualmente, sendo o 10º entre os países com maior poder econômico do mundo e o 4º na Ásia em 2021, a Coreia do Sul ficou famosa por seu crescimento espetacular de um dos países mais pobres do mundo para um país desenvolvido com alta renda em apenas uma geração. Durante a crise financeira de 2007 a 2008, o país manteve uma economia estável e experimentou um crescimento econômico durante o pico da crise. No entanto, a economia sul-coreana está indo em direção a um dos piores períodos de crescimento de 2 anos em mais de meio século, atingida pela desaceleração econômica da China, pelas incertezas sobre a guerra comercial entre Pequim e Washington e pelos efeitos provocados pela pandemia. O investimento estagnado e o fracasso do setor de chips limitaram o crescimento econômico a cerca de 2% em 2019 contra menos 1,9% em 2020. De acordo com as últimas projeções do FMI, espera-se que as projeções de crescimento do PIB são de 13,1% em 2021 e 2,9% em 2022, sujeito à recuperação econômica global pós-pandemia. Lembrando que atualmente o PIB sul-coreano é de 1,6 trilhão de dólares. Em 2021, o maior desafio da Coreia do Sul é relacionado aos impactos econômico, social e de saúde. O país tem experimentado um sucesso marcante ao combinar um desenvolvimento econômico rápido com reduções significativas da pobreza. A renda per capita aumentou de 100 dólares em 1963 para quase 31.762 dólares hoje em dia. Embora a taxa de desemprego esteja significativamente baixa, cerca de 4,1%, o número de trabalhadores irregulares é muito alto. As desigualdades sociais não param de crescer e os laços sociais estão se deteriorando. O governo está encontrando dificuldades para reverter o desemprego, mesmo depois de usar 400 milhões de dólares de orçamento extra, o qual foi revertido principalmente para projetos de criação de empregos e fundos de pensão para investir em ações de pequena capitalização da Kosdaq, para impulsionar a inovação. A médio e longo prazo, a Coreia do Sul gastará mais preparando medidas para combater a baixa taxa de natalidade, a pobreza dos idosos e o baixo nível empregatício entre as mulheres. O FMI espera, contudo, que a taxa de desemprego continue sendo afetada pelo impacto negativo provocado pela pandemia do Covid-19, estando estimada, atualmente, em uma queda de 4,1% em 2020 e 2021. A Coreia do Sul tem experimentado uma das maiores transformações econômicas nos últimos 60 anos. Dado seu tamanho geográfico limitado, os recursos naturais e o tamanho da população, uma força de trabalho de mais de 28 milhões de pessoas de sua população de 51 milhões, o país tem dedicado uma atenção especial para o desenvolvimento de tecnologia e a inovação para promover o crescimento, passando de uma nação agrícola predominantemente rural a um país urbano industrializado. A indústria representa cerca de 33% do PIB e emprega 25% da força de trabalho. As principais indústrias da Coreia do Sul são a têxtil, aço, fabricação de automóveis, construção naval e eletrônica, sendo que a Coreia do Sul é o maior produtor mundial de semicondutores. O setor agrícola na Coreia do Sul representa apenas uma fatia negligenciável do PIB do país, cerca de 1,7%, e empregou somente 4,8% da população em 2020. O arroz é o principal cultivo agrícola, embora a cevada, o trigo, o milho e a soja também sejam cultivados de modo extensivo. A pecuária também constitui uma atividade em grande escala, porém, menos de 1/4 da terra é cultivada. E os recursos minerais da Coreia do Sul se limitam ao ouro e à prata. O setor de serviços é o maior, corresponde a 56,8% do PIB, e empregou quase 70,2% da população ativa em 2020, especialmente lojas de departamentos, cadeias de lojas e supermercados. O turismo é um dos setores de rápido crescimento, com um aumento de 14% em 2019
de acordo com a Organização Coreana de Turismo. O impacto da pandemia parece ter afetado os dois lados dos setores e mercados da Coreia do Sul. As interrupções na demanda se chocam com os problemas de abastecimento, tornando incertas as perspectivas de curto prazo para os setores de agricultura, indústria e serviços.